Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 2 de fevereiro de 2026, nesta segunda-feira da quarta semana do tempo comum, a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no templo. Meus queridos, sintam-se bem acolhidos, vos saúdo com a paz. É um privilégio, uma alegria nos encontrarmos. Segundou, né, minha gente? Iniciarmos essa semana consagrando-a à presença e proteção de Deus, e iniciarmos também um novo mês com muita alegria, né? Fevereiro, hoje é o segundo dia desse mês abençoado. Para mim, um mês muito especial, porque dia 15 de fevereiro é o dia do meu aniversário natalício, né? Completar mais um ano de vida, viver mais um ciclo, né? Deus me proporciona, né? Uma alegria, me recomendo as suas orações. Vamos iniciar este nosso programa nessa segunda-feira, abençoada por Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Bênção de Deus, né? Que palavra linda. Meus queridos, hoje nós celebramos a festa da apresentação do Senhor, o dia em que Jesus foi levado ao templo, não como um mero cumprimento de um rito judaico, mas como aquele que assume a história do seu povo e ao mesmo tempo inaugura algo novo, né? Então a liturgia nos apresenta a profecia de Malaquias, né? É importante lembrar que tem duas opções de leituras, né, para este dia, ou Malaquias ou a carta aos Hebreus, e escolhi a profecia de Malaquias, que eu gosto bastante. E o profeta Malaquias nos diz: eis que eu envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. É Deus falando por meio do profeta, né? No horizonte bíblico, minha gente, Deus ele não aparece do nada. Ele prepara, né? Então o anjo em hebraico, né, que significa mensageiro, é aquele que remove obstáculos, que chama as pessoas à conversão, que endireita veredas. Então, no Antigo Testamento, isso nos remete ao padrão do livro do Êxodo, né? Deus liberta, mas forma um povo, né? No Novo Testamento, nós reconhecemos essa figura, nessa figura, a missão de João Batista, né? Que prepara a chegada do Messias. Eis que envia o meu anjo à minha frente, né? A gente sempre coloca a pessoa de João Batista, a pessoa de João, né? Olha, Deus, gente, ele prepara também a sua entrada na nossa vida. A primeira pergunta para nós: eu deixo Deus preparar o caminho? Ou eu tenho bloqueado com resistências? Às vezes nós esperamos que Deus resolva tudo, né, sem tocar no que precisa ser mudado, né? Mas o mensageiro é sempre um chamado à conversão prática, né? Então,
uma pergunta concreta para nós. O que hoje precisa ser desobstruído em mim para Deus entrar com liberdade, né? E depois nós vemos, o texto continua, né? Logo chegará ao seu templo o dominador. Então o texto diz que o dominador chegará ao seu templo. Em Israel, gente, o templo era sinal da presença de Deus e também um sinal do culto prestado a Deus, né? Mas Malaquias indica que a vinda do Senhor ao templo trará juízo, trará restauração, pois o culto ele pode adoecer. O culto pode adoecer, né? Nós vemos na apresentação do Senhor no templo, isso se cumpre de modo impressionante. Jesus ele entra no templo ainda bebê. Maria e José o leva para cumprir as prescrições judaicas. Lá estava escrito em uma das prescrições, a criança recém-nascida, depois de 40 dias, deve ser apresentada no templo. E hoje se completa 40 dias do nascimento de Jesus, né? Então, o verdadeiro templo, no fundo, se nós pensarmos bem, gente, é o próprio Cristo, Deus que é presente em carne. Então, o menino Deus entra no templo não para se adaptar à religiosidade, mas para reordenar tudo ao Pai, né? Então, ele entra no templo, mas ele é o templo perfeito de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, ele entra no templo para santificar o templo. Olha só, que interessante. Nós também, gente, nós também somos templos. Deus quer entrar no espaço mais sagrado da nossa interioridade. Mas há uma tentação constante: querer Deus só como visita social e não como nosso Senhor, né? Qual o papel que Deus ocupa em nossa vida? E eu digo, se nós efetivamente queremos Deus como Senhor, Deus não pode ser um hóspede provisório. Tem que ser algo permanente. Nós precisamos fazer adesão a tudo o que Deus quer para nós. É ou não é? Muito bem. Qual espaço em mim ainda não é de Deus? Eu tenho coisas em mim que não é de Deus, você também deve ter. Nós precisamos ter consciência, gente. Uma consciência reta, madura, né? Muitas vezes nós pensamos que podemos, né, enganar a Deus. Na verdade, nós estamos enganando nós mesmos, né? A verdade ela é única, ela é objetiva. A verdade não é subjetiva, ela é objetiva, né? E aí surge a expressão no versículo 2, ele é como fogo da forja, né? Aqui está a parte mais forte dessa profecia que nós ouvimos. Malaquias pergunta: quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? Não porque Deus seja mau, mas porque a sua santidade revela e purifica. É verdade que a palavra de Deus ela nos denuncia, gente. Ela nos coloca de frente das nossas irregularidades, das nossas perversões, né? Depois aparece a expressão fogo da forja, não é? O fogo da forja é aquilo que purifica o metal precioso. Então não é um fogo que destrói, é um fogo que separa a escória do ouro, não é? Então, quando nós vemos o ouro, o fogo, né? O fogo que queima o ouro, nós podemos entender isso de duas maneiras: ou está queimando, está prejudicando, está ferindo, ou nós podemos enxergar do segundo modo: está purificando. Então tudo na vida depende do jeito como eu olho. Até mesmo a questão do sofrimento, né? Tem muita gente pessoas cheias de fatalidade, que olham as situações da vida como um castigo divino.
né? Eu tenho rezado tanto, mas por que tem acontecido tal coisa? Tenho pedido tanto a Deus e não dá certo, não sei o quê. Começa a olhar um pouquinho os acontecimentos com um olhar diferente. Será que essas situações difíceis da vida pelas quais nós passamos não são instrumentos de purificação, de amadurecimento, de engrandecimento da nossa pessoalidade? É para a gente refletir, né? O fogo, ele queima, sim, mas no ouro ele purifica. Ele separa o que é ruim. E depois vem a expressão barrela dos lavadeiros. A barrela dos lavadeiros, gente, é um produto forte que limpa profundamente. Então, não é perfume, né? Não é perfume que eu coloco na roupa. É limpeza real, né? Uma vez fui pesquisar o que é barrela. Me parece que barrela é como se fosse as cinzas, né? Como se fosse cinzas, alguma coisa um pouco mais grossa, assim, que quando em contato com o tecido, vai fazendo a sujeira, as impurezas do tecido se desgrudar do tecido, porque é um produto, assim, mais áspero, a barrela, né? Fui pesquisar uma vez, é muito interessante. Ora, Deus é como a barrela dos lavadeiros. Deus não está em nós só para nos confortar, só para dizer sim às nossas transgressões, às nossas malcriações. Deus está para nos purificar. A barrela, ela não confere perfume à roupa. Perfume é outro produto que vai conferir. É como Deus. Sabe, nem sempre Deus está na nossa vida para nos consolar, gente, mas às vezes para nos denunciar, às vezes para nos corrigir, nos reorientar. Nós precisamos entender um pouco isso, né? Então, muitas vezes nós queremos um Deus que confirme tudo o que nós somos, mas o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, o Deus da tradição, ele transforma, ele não só confirma. Então, ele não vem apenas para consolar do lado de fora, mas para curar pelo lado de dentro, gente. E às vezes isso pode doer porque mexe nas nossas feridas. Não é fácil. Hoje, essa festa da apresentação do Senhor, né, é também chamada festa das luzes. Por isso que em muitos lugares se celebra no dia de hoje, nessa festa da apresentação do Senhor, o título de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz, né? São muitos títulos de Maria, todos eles concernentes à luz, porque hoje é a festa das luzes, né? Aqueles que vão participar da missa, hoje a igreja prevê uma procissão com velas, uma procissão luminosa, né? Infelizmente, este ano aqui na diocese, eu não pude nem rezar com a paróquia, porque nós estamos entrando em retiro, né, nessa segunda-feira, então não teria oportunidade de rezar com a minha comunidade essa festa, essa solenidade, né, essa festa importante hoje. Então nesse ano não deu certo, mas vocês que me escutam de diversos lugares, se puderem, vão à missa hoje, né, para poder participar da procissão luminosa. É um dia muito bonito. Então a luz das velas, nós também chamamos de candeias, né, que nós acendemos hoje, não é só uma poesia, um teatro. Luz também denuncia a sujeira, não é, gente? Quando nós acendemos a luz na nossa casa, por exemplo, as coisas aparecem como elas realmente estão, como elas realmente são, né? Então, Deus, ele quer purificar as intenções, Deus quer purificar as palavras, Deus quer purificar os relacionamentos, Deus quer purificar o culto que nós prestamos, né? E isso está escrito no versículo 3 que nós ouvimos. Ele purificará os filhos de Levi. Então, Malaquias, ele foca nos filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Quando fala filhos, quer dizer que são membros da tribo. Só lembrando vocês que eram 12 tribos, não eram? Dos descendentes de Jacó, né? E uma das tribos era Levi. Quando fala filhos de Levi, no fundo nós estamos falando, esses pertencem à tribo de Levi. E os que pertenciam à tribo de Levi eram os responsáveis pelo culto.
também eram chamados de levitas, né? O problema não era só moral individual, era um culto que corria o risco de se tornar rotina vazia. Isso nós podemos correr o risco até hoje em dia, né? Deus ele purifica para que a oferta volte a ser agradável, isto é, verdadeira, não só correta no rito, mas reta no coração. O que estava acontecendo nessa época de Malaquias era uma perversão da religião, né? A religião bonita, suntuosa, os ritos ordenadíssimos, lindos, mas por detrás disso a exploração do pobre, né? A indiferença com aqueles que sofriam, né? Uma total perversão. Não adianta nada um rito lindo, bonito, não é? Então, para cada cristão, para nós, Deus quer a nossa oferta, mas Deus quer uma oferta de vida inteira, né? Para nós ministros, aqueles que são líderes, ou pastores da igreja, ou líderes de comunidades, as lideranças, né? O texto de hoje é um espelho sério. O Senhor ele purifica para que o serviço seja íntegro, não movido por vaidades ou por poder. Então a festa da apresentação, gente, né? Nós vemos na festa da apresentação que Jesus ele é oferecido ao Pai pela Virgem Maria, por São José, e junto dele, nós também, a nossa vida, o que nós somos, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos sofrimentos, nossas experiências, também, tudo isso é oferecido junto de Jesus. Então hoje, ao contemplarmos Jesus que é apresentado no templo, a palavra nos diz, o Senhor visita o seu povo, né? E essa visita de Deus a nós, que somos o seu povo, tem dois efeitos inseparáveis. Ela consola, né? Consola quem espera com fé, como Simeão e Ana, no evangelho que nós vamos ouvir hoje. Quem for à missa hoje vai escutar o episódio, né, o relato do encontro, quando Maria e José chegam e ali eles encontram o velho Simeão e a profetisa Ana, que estavam esperando ver a salvação, ver o Messias. Mas o Messias estava demorando, mas eles continuaram lá firmes. Então, a visita de Deus, ela consola, como aconteceu com Simeão e com Ana. Mas também a visita de Deus, ela purifica, né? Quem quer ser de Deus de verdade é purificado pela visita de Deus. Eu sempre falo isso, né? A pregação, a nossa pregação da igreja, né? Sobretudo nós padres que pregamos o evangelho, pregamos a palavra, todas as missas, a palavra ela tem essas duas vertentes, essas duas finalidades, é consolar e purificar, né? Consolar quando a palavra é uma palavra de motivação, de alegria, de entusiasmo, para provocar na vida dos fiéis uma motivação diante de algum tema específico, mas a palavra também, às vezes, ela vai como que um dedo numa ferida para poder nos corrigir. Sempre tem essas duas faces, a palavra de Deus. O que nós vemos por aí que acontece é que às vezes começam a não mais pregar a palavra como ela deve ser pregada. Quem só prega a palavra que consola, fica em dívida com a palavra, porque a palavra ela consola, mas ela também denuncia, ela purifica. Quem faz isso acaba se tornando um padre, um pastor, um pregador coaching. É só motivação. Agora quem faz só o outro, que só fica falando, denunciando pecado, só pregações fortes, né, incisivas, tal. Se for só isso e não tiver a palavra de consolo, a pregação de consolo, o pregador, o padre, qualquer que seja a pessoa que está pregando, se torna moralista. É uma pessoa legalista. Então, nem uma coisa só, nem outra só. Mas a palavra, ela compreende essas duas faces. É muito bonito isso, gente. Muito bonito. Então, o Senhor, ele entra no templo, ele entra na nossa vida
e entra para fazer de nós ouro, não escória ou impurezas. Ele entra na nossa vida para nos tornar brancos, um branco límpido, como uma veste batismal. Não a fachada perfumada, mas encardida. E nós podemos vestir uma roupa bonita, né? Perfumada, mas suja, né? Então, que essa palavra de hoje possa fazer-se vida na nossa vida. Se você está triste, cabisbaixo, no lamento, que você se alegre, porque o Senhor é luz que vem nos iluminar, né? Se você está no conforto, está na preguiça espiritual, a palavra vem falar, vamos retomar a vida séria, né? Que palavra linda hoje, né? Que a luz de Jesus, que ilumina, sempre ilumina, essa luz nunca se apaga, que ela efetivamente possa iluminar a sua vida, você que está a me escutar, sua família, sobretudo os lugares de trevas da nossa existência que todos nós temos, essa luz possa, né, clarividenciar todas as dimensões da nossa existência. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, segundou, desejo a vocês uma excelente semana, muita paz, muitas alegrias, muitas bênçãos de Deus. Eu quero me recomendar as orações de vocês, justamente de mim, todos os sacerdotes, todos os presbíteros da Diocese de Jundiaí. Nós estaremos em retiro espiritual ao longo dessa semana, então começando hoje, e estarei a rezar por todos vocês que fazem parte dessa minha família virtual, nesta campanha de evangelização. Deus abençoe vocês. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.